Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para continuar fazendo os vídeos de estudo. Semana passada nós estudamos sobre a palavra pecado e hoje continuaremos estudando nesse ensino que nós estamos meditando sobre três palavras muito importantes na Bíblia, que é o pecado, a transgressão e a iniquidade, e o seu significado. No outro vídeo passado, como eu disse, nós estudamos o que é o pecado e o que a Bíblia fala sobre o pecado. Mas hoje nós vamos estudar sobre a palavra transgressão. A própria palavra transgressão ela aparece 65 vezes na Bíblia. Mas antes de nós continuar, quero vos convidar para se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário e ficar conosco até o final do vídeo para aprender o que significa a palavra transgressão. Até mesmo o profeta messiânico Isaías, no seu livro, no capítulo 53, versículo 5, quando ele fala do sacrifício do nosso Senhor Jesus, ele fala muito bem sobre a palavra transgressão. Está escrito, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No hebraico, a palavra transgressão é pechá. Já no grego, no Novo Testamento, a palavra transgressão é parabases. É o significado diferente do pecado num ponto muito importante. Enquanto o pecado é errar o alvo, a transgressão, na verdade, muda completamente da palavra pecado. Enquanto o pecado é tu cruzar a linha de proibição, a transgressão, na verdade, é algo muito mais grave, porque não foi por fraqueza, mas por você se deliberou cometer esse pecado. Você sabia que ali era o limite que Deus colocou, a cerca que Deus colocou. Então a transgressão é o pecado presunçoso. É quando você sabe o que é errado e escolhe ainda assim fazer errado. É assim mesmo. O próprio Deus mostrou pela sua palavra, o Espírito Santo nos convenceu, a nossa consciência está nos alertando e ainda assim resolvemos passar por cima. Deus colocou uma cerca e diz: não passe daqui. O pecado é tropeçar perto da cerca, por fraqueza. Já a transgressão é olhar para a cerca e exatamente saber o que ela significa e, mesmo assim, escolher pular por cima. Adão e Eva, no jardim do Éden, fizeram exatamente isso. Está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Foi o próprio Deus que falou, colocou proibição sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, dizendo: não comerás. Deus colocou limite para Adão e Eva. O limite estava posto, a cerca visível, as consequências foram explicadas, mas mesmo assim eles cruzaram, não por ignorância, mas por decisão própria. Por isso que Paulo escreve em Romanos, capítulo 5, de verso 14, ele usa a palavra especificamente transgressão, quando fala do pecado de Adão e Eva. Ele não usou o termo genérico para pecado, ele usou, na verdade, o termo específico para quem cruzou o limite com conhecimento. O outro exemplo poderoso é o próprio Sansão. Ele era nazireu, separado para Deus, desde o nascimento. Deus deu regras claras para ele. Lá no livro de Números, capítulo 6, mostra que ele não podia tocar em cadáver, ele não podia cortar o cabelo, não podia beber vinho. Mas Sansão, sabendo de cada uma dessas proibições, ele decidiu quebrar regra por regra, transgrediu todas elas e mostra isso lá no livro de Juízes. Ele não errou por ignorância, ele transgrediu por escolha. Então é fácil lidar com o pecado como fraqueza humana, genérica. Ah, eu sou fraco, eu erro, eu desvio tudo isso, me desvio a si mesmo. Pode ser até verdade, mas a transgressão é outra coisa, é a decisão. E quando você para e pergunta com honestidade: eu sabia que era errado, mesmo assim eu fiz errado. Aquela mentira que você contou, sabendo que era mentira, aquele limite que Deus deixou claro que na palavra que você cruzou, com plena consciência, aquele hábito que o Espírito Santo mandou você parar e você continua fazendo por escolha própria, aquela porta que você sabia que não devia ter aberto. Isso não é mais só errar, não é só errar o alvo, não é só um pecado, é desafiar o limite que Deus colocou pela própria palavra. E a Bíblia trata isso como gravidade maior, uma gravidade maior que o pecado de tropeço. Mas, mesmo a transgressão, existe perdão. O próprio salmista Davi celebrou isso no Salmo de número 32, versículo 1, quando ele disse: bem-aventurado é aquele que a transgressão é perdoada e o pecado é coberto. A transgressão pode ser perdoada, mas precisamos confessar com honestidade, a qual ela exige. Não com fraquezinha genérica, mas como rebelião real contra Deus, que é santo. É necessário um nível de honestidade para que o perdão opere com poder total. E como precisamos desse perdão? É uma necessidade muito grande.
pelas nossas transgressões, precisamos ser prontos a pedir perdão e também perdoar os que transgrediram contra nós. São verdades espirituais que não podem ser abandonadas ou quebradas, mas obedecer para agradar a Deus. Então veja, o que nós aprendemos, a transgressão é diferente em gravidade do pecado. O pecado é tropeçar perto da cerca por fraqueza. A transgressão é olhar para a cerca sabendo exatamente o que ela significa, mesmo assim escolher pular ela porque nós queremos. A transgressão, na verdade, é um pecado que nós todos cometemos com consciência, que é errado, sabendo das consequências, mas mesmo assim comete. Por isso nós precisamos ter temor, pois a palavra de Deus diz no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 7, não vos engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem vai plantar, semear, isso também vai colher. Mas Deus sempre nos dá uma providência para manter a comunhão com Ele. Em 1 João, capítulo 6, versículo 7, diz, o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. No próximo vídeo, nós continuaremos estudando sobre a iniquidade, que são palavras que expressam algo de suma importância para a nossa comunhão com Deus, para a nossa santificação, para a nossa salvação. Por isso, espero que você aprendeu já o que é o pecado, o que é a transgressão, e fique esperando também para nós aprender, meditar sobre a iniquidade. São coisas de suma importância, que precisamos atentar, se debruçar sobre as linhas da sagrada e errante palavra de Deus, para ter conhecimento, para poder vencer as artimanhas do maligno, porque o pecado, a transgressão e a iniquidade são ferramentas que o diabo usa para tirar a comunhão dos cristãos, para levá-lo, o cristão, à contaminação e se perder na fé. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Deus abençoe e que a paz esteja com todos vós. Amém.